mais destaque agora para o empate do Galo fora de casa no Rio, 1-1. Galo que saiu na frente. Primeiro minuto de jogo, antes do primeiro minuto, Gabriel Menino fez para o Galo Verrete. Aos 17 do primeiro tempo, empatou para o Vasco. Para avaliar o empate do Galo, nesse duelo do Rio de Janeiro, ele chega, comentarista Ale Oliveira, um abraço. Alô, Hugo e amigos do apito final. O Galo ficou no empate com o Vasco 1-1. E a expectativa do torcedor do Atlético era muito grande, porque o Vasco está na zona do rebaixamento, faz uma campanha muito irregular no comando do Fernando Diniz. E o Atlético, para melhorar a sua situação, praticamente começa o jogo com 1-0, né? O gol do Gabriel Menino foi com menos de 1 minuto de jogo, ele chuta de fora da área para vencer o goleiro Léo Jardim, um golaço, o primeiro do Menino com a camisa do Atlético. E aí, teoricamente, o nervosismo, a ansiedade, a impaciência até do torcedor, ela aumenta, né? Com um resultado negativo, com um time que já não faz boa campanha, mas o Galo acabou chamando demais o Vasco para cima. O Vasco veio meio sem criatividade, meio desordenado e acabou conseguindo um pênalti cometido pelo Coelho, que o Verrete bateu com perfeição. O Vasco no primeiro tempo, depois do gol principalmente, melhorou e criou mais oportunidades do que o Atlético. No segundo tempo, o Cuca muda o time, coloca o Alexander, que para mim já merece ser titular, e o time melhora, dá uma encorpada boa, cria ali algumas oportunidades. A principal foi com o Biel, que também entrou no segundo tempo, e no final das contas ficou a impressão até que o Atlético poderia sair com um resultado positivo, né? Fato é que só Atlético, Fluminense e Botafogo estão vivos nas 3 competições, e isso evidentemente gera um desgaste. No jogo de hoje, inclusive, não foram relacionados o Hulk e o Saravia, que ficaram se recuperando, que são jogadores titulares. O Hulk é o melhor do time, então você tem que fazer essa administração de elenco, de minutagem, e hoje eu acho que o Galo sentiu um pouco, alguns jogadores principalmente, porque se você pegar desse time titular de hoje do Galo, só o Arana não tem mais de 30 jogos. Então isso ficou meio que evidente e o Galo acabou pagando por isso no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações, jogadores mais saudáveis, o Alexander inclusive mais técnico, o time melhorou, evoluiu e criou oportunidades. Agora é recuperar os atletas e trabalhar para o confronto da Sul-Americana na quinta-feira contra o Godoy Cruz. Viu, Gão? Valeu, Dália Oliveira, 11h49, e o técnico Cuca avaliou assim o empate do Galo do Rio. Nós fizemos o gol com 1 minuto e meio por aí, uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo. E dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo. O Vasco na zona do rebaixamento, lutando com muita bravura por todas as bolas para sair dessa posição e eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. E o técnico Cuca também falou sobre a ausência do atacante Hulk. Mas o controle de carga que a gente tem que ter. Não adianta você expor o jogador 3 vezes por semana com jogos decisivos como a gente tem tido aí. Foram 3 Flamengo seguidos, um Bahia, um Palmeiras, tudo fora. Um Bucaramanga, e aí não tem quem aguente. Você tem que fazer o controle para ter o jogador em boa condição na quinta-feira. Essa foi a vez dele, o Saravia, e provavelmente nos outros a gente vai rodar para não perder ninguém. Só assim a gente vai ter intensidade, né? E rodando o grupo para aguentar. São 10 jogos em 30 dias, é muita coisa, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então tem que rodar bem, fazer o controle de carga certo para não ter lesão.
Palavras do técnico Cuca, primeiro para a gente avaliar também esse resultado 1-1 contra um Vasco que está desesperado nessa tabela de classificação, né, Vini? Não dá para dizer que é uma tragédia esse resultado, né? Empatar fora de casa, o Vasco mesmo que esteja numa fase ruim, mas jogando em casa, vem de uma classificação também na Copa do Brasil, é sempre complicado, mas dá para dizer que é um empate, sim, frustrante. Primeiro porque o Atlético faz um gol com 38 segundos, né? Gol mais rápido aí do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que o Atlético perdeu a oportunidade de fazer com que a pressão em São Januário ela virasse contra o próprio time. O Atlético acabou ficando nervoso e acabou sendo dominado pelo Vasco no primeiro tempo. O gol de empate saiu cedo, gol de pênalti. E o primeiro tempo, de fato, o Vasco foi melhor. No segundo, o Galo conseguiu equilibrar e foi superior. Principalmente com as mudanças, né? Eu concordo com o que o Ale falou. A entrada do Alexander faz muita diferença e eu acho que ele tem tudo para ser o titular. Tecnicamente, hoje, ele é o melhor volante do Atlético. Acho que quando ele tiver fisicamente 100%, vai assumir a posição de titular. Mas, assim, o que ainda lamento muito, Hugo, é que o Júnior Santos continua entrando e fazendo pouquíssima diferença, ou diferença nenhuma, né? A contratação mais cara do Atlético para a temporada. E, infelizmente, cara, ele entra e não muda com o cenário do jogo. A bola bate na canela, a fase é muito ruim. Nem de longe é aquele Júnior Santos que a gente viu no Botafogo nos seus melhores momentos. E sobre essa questão aí, que é natural poupar alguns jogadores, né? Essa maratona de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não é mole não. Não é, cara. O Atlético envolvido em 3 competições, você tem que administrar. Até imaginei que o Cuca ele pudesse mexer mais na equipe, que começou contra o Vasco, né? Ele poupou o Hulk e o Saravia, que tinha jogado ali, nem estava 100% no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas é difícil, né, a gente cobrar que os atletas eles estejam 100% durante os 90 minutos. Até acho que na reta final o Atlético teve mais perna do que o Vasco, porque o Vasco também vinha, né, nessa sequência aí pesada no confronto contra o CSA na Copa do Brasil. O Atlético teve pernas. Hoje o Cuca ele tem mais possibilidade de mexer no time, tem peças que chegaram aí no meio da temporada, mas por mais que a prioridade, né, que o Atlético ele tenha mais possibilidade de títulos nas Copas do Campeonato Brasileiro, nunca pode ser deixado de lado, Hugo. Acho que a lição do ano passado ela fica bem clara quando o Galo correu sérios riscos, foi até a última rodada, né, brigando contra o rebaixamento. Então, nessa estratégia o Cuca tá certo. Dá pra mexer no time, mas sem essa de colocar time reserva 100%. Vamos com mais do Galo, mais do Atlético, Cláudio Rezende. Alô, Hugo Sérgio, um abraço a você. Aqui no Rio de Janeiro, jogadores do Atlético retornando no voo fretado após o empate com o Vasco da Gama. O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro com o Gabriel Menino, aos 38 segundos. Após a partida, a gente conversou com ele, Gabriel Menino, e também com o zagueiro Lianco na zona mista. E o resultado não foi considerado péssimo, porque o Vasco mesmo, numa situação difícil de zona do rebaixamento na competição, historicamente é complicado jogar com estádio cheio em São Januário, e principalmente com o desgaste físico e mental do elenco do Galo, com jogos decisivos um atrás do outro e muitas partidas como visitante, destacou também o técnico Cuca na entrevista pós-jogo. Galo agora retornando a BH, e o técnico Cuca pode ter até 4 jogadores como reforços no jogo contra o Godoy Cruz, quinta-feira, entre eles o Hulk. Tem o Saravia, também foi preservado hoje, Dudu, que na Sul-Americana pode atuar, além do Fausto Vera, que com incômodo muscular também não esteve hoje disponível contra o Vasco.